Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alma em Evolução. Aqui, falamos de espiritualidade com base no espiritismo progressista, sempre à luz dos grandes pensadores da doutrina. Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, Pisano Crux, Wallace, Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embassaret, Júlio Abreu Filho, Hermínio de Miranda e Maurício de Castro. Se você acredita que a espiritualidade deve caminhar junto com a razão, com o amor e com o respeito às diferenças humanas, então este canal é para você. Antes de começarmos o nosso tema de hoje, aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Deixe o seu like se este conteúdo fizer sentido para você e, principalmente, compartilhe com amigos, familiares, grupos espíritas e todas as pessoas que se interessam por um espiritismo mais ético, mais justo, mais voltado para o progresso do ser. E já aproveita e deixa aqui nos comentários a sua sugestão de tema para os próximos vídeos. A sua participação é muito importante. Pode ser uma dúvida, uma questão que você queira entender melhor, ou um assunto que acha que precisa ser mais falado no meio espírita. Nosso compromisso aqui é com a evolução da alma, com base nas melhores obras da tradição espírita, mas sem perder o olhar crítico e humano que a doutrina nos convida a desenvolver. Agora sim, vamos ao nosso tema de hoje, que é muito atual e necessário: o espiritismo e o racismo. Como a doutrina dos espíritos compreende as diferenças entre os povos, as raças e as culturas? Vamos descobrir juntos. Espiritismo e racismo, justiça espiritual nas diferenças. Vivemos em um mundo onde o preconceito racial ainda é uma ferida aberta. Muitas vezes, ouvimos pessoas usando ideias espirituais ou religiosas para justificar desigualdades, como se fossem naturais ou até merecidas. Mas será que isso tem base no espiritismo verdadeiro? Mais do que apenas uma filosofia ou religião, o espiritismo é uma ciência moral que propõe a regeneração do ser humano. Ele nos convida a ver além das aparências, além da cor da pele, da origem ou da classe social. Ele nos mostra que todos somos espíritos imortais em jornada evolutiva. Autores como Leon Denis, por exemplo, afirmam com todas as letras que a alma não tem cor, nem raça, nem nacionalidade. Camille e Flammarion, ao estudar os mundos habitados, mostra que o progresso espiritual independe das formas materiais. E Herculano Pires nos alerta contra o uso distorcido do espiritismo para justificar injustiças sociais. Neste vídeo, vamos entender o que o espiritismo diz sobre a igualdade entre os espíritos, como autores clássicos explicam as diferenças sociais e raciais, por que o racismo não tem justificativa espiritual, como a reencarnação pode ser usada de forma errada para justificar a desigualdade, e como usá-la do jeito certo. E o que nós, como espíritas, devemos fazer diante de uma sociedade ainda racista. Então, respire fundo, abra o coração e venha conosco nessa jornada de luz, razão e justiça espiritual. Vamos começar? Todos os espíritos são criados iguais. Vamos começar com a base da doutrina. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem privilégios. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se Deus favorece certas raças ou povos. A resposta é clara: Deus é justo para todos, não faz privilégios a nenhuma de suas criaturas. Portanto, toda alma nasce com as mesmas potencialidades. O que muda é o caminho, o esforço e as experiências que cada um vai vivendo ao longo das reencarnações. O espírito não tem cor, não tem raça, não tem nacionalidade. Como afirma Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o espírito é uma centelha da inteligência divina. Nele não há distinção de cor, de sangue ou de classe. O que vemos no corpo físico é apenas uma vestimenta temporária. A cor da pele, o tipo de cabelo, o local de nascimento, tudo isso é parte da experiência material, mas não define a essência do ser. Gabriel Delany reforça esse ponto quando afirma, em A Reencarnação, que os espíritos se encarnam em todos os povos, em todas as culturas, para ampliar sua vivência e enriquecer sua sabedoria. Ou seja, você pode ter sido branco numa vida e negro em outra, rico hoje, pobre amanhã, homem ou mulher, europeu ou africano. O espírito não tem pátria. Quando compreendemos isso, percebemos que qualquer forma de discriminação racial
é absurda, pois ofende o princípio de igualdade espiritual. A justiça divina não opera com castas, nem com favoritismos. Todos têm as mesmas oportunidades diante da eternidade. Mas se é assim, por que então existe tanta desigualdade no mundo? Por que alguns nascem em condições mais difíceis que outros? É o que vamos ver a seguir. Diferenças sociais e raciais, provas e contextos, não castigos. Muita gente, ao observar as desigualdades do mundo, diz: se alguém nasceu em tal situação difícil, é porque mereceu. Mas essa ideia é perigosa e injusta. O Espiritismo não ensina que todo sofrimento é punição. Segundo Allan Kardec, as diferenças de nascimento são provas, expiações ou missões, e muitas vezes servem para o aprendizado do espírito, e também para o progresso coletivo da humanidade. Leon Denis é firme ao dizer que a dor deve ser compreendida dentro de um grande plano de evolução, e não como punição cega. Em Depois da Morte, ele afirma: o sofrimento não é uma punição divina, mas uma necessidade da educação espiritual. Portanto, quando vemos um irmão nosso negro, pobre e sofrido, não temos o direito de dizer que ele está assim porque merece. Pode ser um espírito de alta elevação, vivendo aquela experiência para crescer ou ajudar outros a crescerem. Portanto, quando vemos um irmão nosso pobre e sofrido, não temos o direito de dizer que ele está assim porque merece. Pode ser um espírito de alta elevação, vivendo aquela experiência para crescer ou ajudar outros a crescerem. Ernesto Bozão, que estudou profundamente os fenômenos de memória espiritual e regressão de vidas passadas, mostra que muitas escolhas reencarnatórias são feitas com consciência, coragem e amor, não por castigo. Herculano Pires denuncia o uso da reencarnação como desculpa para o conformismo social. Ele diz: não devemos jamais usar a ideia da reencarnação para justificar injustiças. Isso seria trair o sentido moral da doutrina. Portanto, a pessoa negra que sofre racismo não está pagando nada a ninguém. Ela é vítima de uma sociedade doente, e nós temos a obrigação moral de lutar contra isso. A justiça espiritual não é passiva, ela nos chama à responsabilidade de mudar o mundo com base na empatia e na solidariedade. Se todos somos irmãos, em essência, não podemos aceitar um mundo onde uns sofrem pela cor da pele. Racismo é atraso moral e espiritual. O racismo não é apenas uma questão social, é um sintoma de atraso moral. Leon Denis, em O Espiritismo na Arte, lembra que os povos que mais avançam espiritualmente são os que aprendem a valorizar o belo, o justo e o bom, em todas as suas formas. O preconceito racial é justamente o contrário disso, é desprezo pelo outro baseado na aparência, é negação da dignidade espiritual do próximo. Camille Flammarion, ao estudar os mundos superiores, observa que neles não há ódio nem discriminação. Os espíritos mais elevados se reconhecem como irmãos, independentemente das formas que tenham tido em suas encarnações anteriores. E aqui vale lembrar um alerta de Hermínio de Miranda: o espírito que discrimina, julga ou oprime o outro, por qualquer motivo, está ainda muito preso às ilusões do ego. Portanto, o racismo não é só um erro humano, é um impedimento para o progresso espiritual. Enquanto mantivermos ideias racistas, mesmo inconscientemente, estaremos atrasando nossa evolução como indivíduos e como sociedade. A doutrina espírita nos convida à educação da alma. Isso inclui purificar nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, inclusive aqueles que herdamos da cultura ou da tradição. Como disse Herculano Pires, o verdadeiro espírita é um reformador do mundo, e essa reforma começa dentro de si. Reconhecer o racismo estrutural e lutar contra ele é uma forma de caridade e justiça. Não basta dizer que somos todos iguais, precisamos agir com igualdade. A importância do respeito às culturas e tradições. Muitas vezes, o preconceito racial vem acompanhado de desprezo por certas culturas ou tradições, e o Espiritismo condena essa postura. Allan Kardec afirma que todas as civilizações, mesmo as chamadas primitivas, trazem sementes de verdade e sabedoria. Nenhum povo é superior ao outro, em essência. O que muda é o estágio de desenvolvimento moral e intelectual. Flammarion
em suas investigações sobre os povos antigos e os planetas habitados. Mostra que a diversidade é um traço da grandeza divina. Deus não criou um mundo uniforme, criou uma orquestra de cores, sons, línguas, crenças e experiências. Ernesto Bozano estudou manifestações espirituais em diversos contextos culturais. Ele constatou que espíritos se manifestam conforme a linguagem e os símbolos de cada povo, o que mostra que a espiritualidade respeita a cultura local. O médium não deve julgar ou hierarquizar tradições religiosas, mas compreender que a luz se manifesta de múltiplas formas. Carlos Embaçaí dizia que o espiritismo é como uma lente de aumento que nos ajuda a ver o espírito por trás da matéria, e isso inclui ver a alma por trás da cor da pele, da roupa, do sotaque, da religião. Deolindo Amorim também defendia que o espiritismo não pode se afastar das lutas sociais. Ele dizia: negar a realidade das injustiças sociais é negar o campo onde se aplica a caridade espírita. Por isso, não podemos rejeitar culturas africanas, indígenas, orientais ou populares. O verdadeiro espírita acolhe, compreende e respeita. O papel do espírita diante do racismo. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: o que nós, espíritas, podemos e devemos fazer diante do racismo? A resposta é clara: não se calar. Como dizia Leon Denis, é dever do espírito esclarecido ser luz onde há trevas. O espírita deve estudar, se instruir sobre o tema, reconhecer seus próprios preconceitos e trabalhar para superá-los. Educar seus filhos, netos e amigos com base no respeito às diferenças. Participar de ações que promovam a justiça social. Acolher pessoas de todas as cores, classes e origens nas casas espíritas. Hermínio de Miranda dizia que a prática espírita é essencialmente terapêutica e educativa. E parte dessa educação é ensinar que todos somos iguais em dignidade espiritual, independentemente do corpo ou da história de vida. Como afirma Herculano Pires, não há salvação fora da ética. Portanto, o espírita não pode ser neutro. Deve estar ao lado do amor, da justiça e da reparação. Se o mundo ainda é racista, nós temos que ser antenas de luz, apontando o caminho da fraternidade verdadeira. Justiça espiritual e igualdade real. Chegamos ao fim deste vídeo com um sentimento claro. O Espiritismo é, por essência, uma doutrina de igualdade e justiça. Ele nos ensina que todos os seres humanos, sem exceção, são espíritos em evolução, criados pelo mesmo Pai, destinados à mesma felicidade. A cor da pele, a condição social, a origem cultural são acidentes da matéria, não definem a alma nem determinam sua grandeza. Autores como Leon Denis, Flammarion, Herculano Pires e tantos outros nos ensinam que o progresso espiritual só é possível quando cultivamos a fraternidade verdadeira. E a fraternidade só existe quando combatemos o racismo, o preconceito e toda forma de exclusão. Que possamos sair deste vídeo com um olhar mais justo, mais amoroso, mais espiritual. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Compartilhe este vídeo com quem você ama. O conhecimento espiritual precisa chegar a todos, especialmente àqueles que ainda sofrem com a ignorância e o preconceito. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Alma em Evolução. Ative o sininho das notificações e venha caminhar conosco nesta jornada de luz. Desejamos a você muita paz, consciência e coragem para seguir evoluindo. Que a luz do Cristo, que ama a todos sem distinção, esteja presente no seu caminho. Até o próximo vídeo. Paz e luz.